Me diz uma coisa, eu tenho certeza que você já teve aquela fórmula que não funciona de jeito nenhum, ou aquela planilha que fica travando bem na hora que você mais precisa dela. Pois é, esses são alguns dos erros super comuns em Excel que muita gente comete. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como evitar 5 desses principais erros. Fala aí, moçada, aqui é o João e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado de trabalho utilizando ferramentas de análise de dados como o Excel. Então vamos sem enrolação para o erro número 1. Mesclar células. Esse erro é super comum. Mesclar células está sempre associado a uma questão estética para a gente deixar a nossa planilha mais bonita. E de fato isso acontece, porém as células mescladas elas vão nos atrapalhar muito quando a gente for dar um passo adiante, começar a inserir fórmulas e algumas automatizações nas nossas planilhas. Veja aqui nesse exemplo. Aqui a gente tem uma base de dados de vendas, né, em que a gente coloca aqui o relatório de vendas como título, né, mesclando aqui as fórmulas, mesclando aqui as células de A até F, né, e fica muito bonito, um título bem bacana. E aqui a gente incluiu também essas mesclagens de células para as categorias, né, então todos esses produtos aqui são da categoria acessórios, então a gente mescla e fica bacana, fica bem organizado. Mas isso vai nos causar dor de cabeça, veja só. Por exemplo, se a gente quiser fazer um cálculo aqui do valor total de vendas da categoria acessórios, a gente pode utilizar o soma C, o intervalo de critérios, que seria aqui a coluna C. Repare que quando a gente seleciona a coluna C, ele não permite que a gente selecione somente a coluna C, faz a seleção aqui completa de A até F. Isso porque essa nossa primeira linha aqui está mesclada, né? Está com o título mesclado de A a F, e o Excel reconhece isso daqui como um intervalo só, né? Então ele não permite que a gente selecione só a coluna C. É claro que aqui a gente pode vir manualmente e alterar para C, mas isso já nos causa uma falta de praticidade. Superando essa questão, né, então vamos finalizar aqui a fórmula, né? O critério então seria acessórios e eu vou querer somar aqui a coluna F, né? Da mesma forma, se eu selecionar, ele vai mostrar todo o intervalo de A a F, e aqui a gente quer somente a coluna F, né? E aí a gente vai ter o seguinte resultado. Veja, R$ 299. Aqui, no caso, a soma de todos os valores de vendas aqui para o acessório, na verdade, seria R$ 1.979,20. Ou seja, o Excel não conseguiu executar essa função para todos os produtos dessa categoria. Na verdade, se você reparar, ele somou apenas o primeiro item, que é aqui o de R$ 299. Quando a gente olha mais a fundo como que funciona a mesclagem, vamos aqui no acessórios, na categoria de acessórios, por exemplo, vamos tirar aqui mesclar e centralizar. Repare que o Excel, na verdade, ele espelha o valor de uma célula nas demais células que a gente está mesclando. Então, na verdade, de fato, somente a célula C3 aqui, que é a primeira, está preenchida com o nome acessórios. E por isso, na fórmula soma C, ele trouxe somente o valor do primeiro produto. Então, aqui, de fato, utilizar mesclagem dentro da tabela de dados, dentro do nosso intervalo de dados, é totalmente não recomendado. A gente não deve utilizar, porque a gente vai cometer erros aqui quando a gente for fazer as nossas fórmulas. Agora, para corrigir essa questão, basta a gente repetir aqui o nome acessórios nas células dos produtos que tem essa categoria e a fórmula vai funcionar corretamente. Porém, aqui para o título, a gente tem uma alternativa que pode ser interessante e a gente vai poder utilizar nossas fórmulas sem aquele probleminha lá da seleção da coluna. Primeiro aqui eu vou tirar a mesclagem e a gente vai ter um efeito visual semelhante aqui, centralizando o valor do título aqui, né, o nome do título. Então vamos selecionar aqui o nosso intervalo que a gente gostaria de mesclar, entre aspas, né? A gente vai clicar com o botão direito, selecionar aqui a opção formatar células, ele vai abrir aqui uma janela para a gente, e a gente pode selecionar aqui a guia alinhamento. Na opção alinhamento de texto horizontal, vamos escolher a opção centralizar seleção.
apertando OK. Veja que ele centraliza aqui o nome, o título da nossa tabela, da nossa planilha, porém sem fazer a mesclagem de dados, né. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui, a mesma fórmula, né, soma C, agora, sei lá, para o armazenamento, eu poderia escolher aqui o intervalo de categorias e ele vai me permitir escolher aqui a coluna C sem problemas. Vamos então para o nosso segundo erro, a inclusão de dados de forma não tabular. Pode ser que algumas vezes a gente acabe inserindo as informações no Excel de forma não tabular. Por exemplo, imagine que a gente tem um relatório de vendas, como no exemplo anterior, e temos essa informação ao longo dos anos, né? A gente pode incluir numa coluna o nome dos produtos e incluir os valores de venda por ano em colunas diferentes, ou seja, como no exemplo aqui, a gente pode ter uma coluna de produto, categoria, e uma coluna para cada ano de vendas, né? Esse tipo de formatação é útil para quando a gente está utilizando uma tabela para apresentação dos dados, né? As pessoas podem olhar o produto e ver aqui a evolução das vendas ao longo dos anos, né? Porém, quando a gente está utilizando essa base ainda como uma base de dados para fazer análises e cruzamentos, esse tipo de formatação vai nos atrapalhar muito. Por exemplo, imagine que a gente quisesse saber aqui qual é o valor total de vendas dos produtos de categorias informática para todos os anos, aqui de 2019 a 2024. Repare que se a gente fosse fazer aqui um soma C também, a gente escolheria o nosso intervalo de critérios, que seria aqui a categoria, e a gente escolheria o critério informática, vamos colocar aqui informática, e quando a gente fosse selecionar aqui o nosso intervalo, a gente teria que selecionar todas essas colunas. Porém, o soma C, ele não vai reconhecer todas as colunas para fazer o somatório, veja só. Ele retornou aqui o valor de 59.581, porém, o valor total de vendas aqui para os produtos de informática, ele vai ser 347.070, como está aqui embaixo, né? Ou seja, ele calculou de forma incorreta, né? Ele não conseguiu reconhecer todas as colunas. Na verdade, ele conseguiu reconhecer somente a primeira coluna aqui, que é referente ao ano de 2019. Então, na verdade, se a gente quisesse utilizar o soma C para calcular essa informação aqui, a gente teria que fazer vários soma Cs, um para cada coluna. Então, eu poderia pegar aqui um soma C agora para a coluna D, e assim por diante. Assim, ele reconheceria todas as colunas e faria o somatório. E pior, se a gente quisesse aqui incluir uma tabela dinâmica, né, para fazer outros tipos de análise, a gente teria que incluir as nossas colunas de valor várias vezes. Veja só, vou te mostrar. Vamos selecionar aqui os nossos dados, inserir tabela dinâmica, e eu vou colocar a tabela dinâmica aqui na coluna J. Veja que cada coluna vai aparecer aqui e ela é referente ao valor. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui saber o total por categoria, eu teria que colocar todos os anos aqui no campo de valores. Veja, vamos colocar todos aqui, 2023 e 2024. E aí sim eu teria aqui a informação do valor de vendas por categoria para cada ano, né? E a gente teria que inserir essas colunas uma a uma, né? Não é só uma coluna de valor. Agora, você não sabe o que é uma tabela dinâmica, tem dificuldade de utilizar? Eu vou deixar na descrição um vídeo bem bacana onde eu explico passo a passo como utilizar tabelas dinâmicas e fazer análises bem bacanas. Então, para solucionar essa questão, o que a gente precisaria fazer é, aqui no lugar de colocar os anos em colunas diferentes, a gente teria que incluir uma coluna, uma variável que seria ano, e aqui a gente distribuiria nas linhas os anos correspondentes a essa variável, e uma outra variável de valor, né? Essa outra variável descreveria aí o valor da venda nos diferentes anos, né? Então a gente teria a repetição aqui dos produtos, né? Então no caso do smartphone, ele se repetiria aqui 6 vezes, né? Uma vez para cada ano, e as informações estariam organizadas de forma tabular. Mas, João, eu já inseri aqui os meus dados dessa forma
digitei tudo manualmente, um por um, deu um trabalhão, e agora você está me dizendo que eu vou ter que refazer tudo de novo? Calma que eu vou te mostrar um jeito bem rapidinho que você consegue transformar os dados e deixar eles no formato correto. Para a gente conseguir reorganizar isso daqui, essa base, a gente vai precisar utilizar uma ferramenta muito interessante no Excel, que é o Power Query. Se você não tem a menor noção do que eu estou falando, eu também tenho um vídeo onde eu explico passo a passo como utilizar o Power Query, o que é o Power Query, né? E eu vou deixar também o link na descrição. Confere depois que acabar esse vídeo aqui. Para a gente fazer rapidamente aqui essa reorganização da planilha, né? Vamos selecionar aqui até a coluna, selecionar aqui os nossos dados. Aqui na guia dados, nós vamos em obter dados, né? E aqui a gente já tem a opção de tabela barra intervalo. Então ele já vai reconhecer aqui a fonte de dados que eu selecionei e ele vai me perguntar aqui se a nossa tabela tem cabeçalhos, né? Aqui, na verdade, ele está criando uma tabela para a gente conseguir utilizar o Power Query. Então, vamos no OK. E aí ele vai abrir aqui a nossa janelinha do Power Query, onde a gente vai conseguir fazer essa transformação. Para isso, a gente vai precisar selecionar as colunas que a gente quer que deixem de ser colunas e virem linhas, né? Então, vamos selecionar aqui os anos. E agora a gente vai na guia Transformar e nós vamos selecionar a opção Transformar colunas em linhas. Dessa forma, ele vai manter ali os campos produto e categoria, vai repetir o produto quando for necessário e ele vai criar a nova coluna de atributo, que no caso vai ser o nosso ano, e a coluna de valor. Então aqui a gente pode renomear para ano. E agora a gente tem a nossa tabelinha organizada de forma tabular, no jeito correto para que a gente possa fazer nossa análise. Vamos aqui na página inicial, vou fechar e carregar para, e eu vou escolher aqui numa planilha existente, vou selecionar aqui ao lado da nossa tabela dinâmica que a gente gerou, vou colocar os dados aqui nessa célula. Então vamos lá. Ele vai fazer o carregamento dos dados. Veja que agora a nossa tabela está formatada da forma correta. Então, vamos fazer a tabela dinâmica novamente, só para vocês verem a diferença, né? Então, eu vou inserir aqui a tabela dinâmica na planilha existente, vou colocar aqui do lado também, certo? E agora, repare que a gente não tem mais aquelas várias colunas de valores por ano. Na verdade, a gente tem como uma variável. Então, eu posso pegar a nossa categoria, colocar aqui o nosso ano como colunas e o nosso valor aqui na coluna de valores. E repare que a gente vai ter a mesma informação e ainda com o bônus do total geral gerado aqui de forma automática. E lembrando que se você quiser se aprofundar ainda mais nos conhecimentos de Excel, não deixe de conferir o link na descrição do curso da Expert Cursos, né? É um curso online muito interessante, bem completo, para quem realmente quer dar o próximo passo. Dá uma olhada no link e aproveita o preço que está bacana. Vamos lá, terceiro erro, fórmula sem referência absoluta. Esse aqui é batata, assim, a gente vê muito nas planilhas por aí, o pessoal esquece e acaba cometendo esse erro, que é um erro até simples da gente corrigir. Então, utilizar as referências absolutas é garantir que a fonte das nossas fórmulas e funções vai ser realmente da célula onde a gente quer que essa fórmula seja usada, né? Então veja aqui, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma tabela em que eu tenho aqui os produtos e os preços dos produtos, né? E eu quero descobrir qual que é o valor do imposto para cada produto desse aqui a partir de uma taxa fixa que se encontra aqui em uma outra parte da nossa planilha. Então, se a gente fizer simplesmente o produto do preço pela taxa, a gente vai ter o montante dos impostos aqui para a nossa primeira linha, para o nosso produto A. Porém, se a gente pegar essa fórmula e arrastar ela aqui para os demais produtos, a gente vai ver que ele vai retornar um valor zerado, né? O que aconteceu? O Excel não conseguiu calcular o percentual do imposto para o valor desses produtos. Repara que quando eu arrastei a fórmula, o Excel ele
desceu aqui as nossas fontes de informação para o cálculo, né, para o nosso produto. Então, o preço do produto desceu, que é o que a gente queria calcular a partir do produto B, porém, ele também desceu aqui o valor da taxa, que a gente queria que continuasse aqui na célula F2. Então, como é que a gente resolve isso? É muito simples. Vamos selecionar aqui a nossa fórmula que a gente já inseriu, B2 vezes F2, só que F2 eu quero que fique fixo, né? Então, com a tecla F4, o atalho F4, quando eu aperto o F4, ele já vai inserir aqui esses dois símbolos de cifrão, um antes da letra F e outro antes do número 2. Esse aqui é um método que fixa a célula como um todo. Então, não importa para que direção a gente arrastar aqui a nossa fórmula, ela vai manter sempre essa parte do cálculo fixado na célula F2. Então, repare, se a gente for para baixo, aqui ele já vai calcular de uma forma correta e a gente vai ter aqui a nossa taxa fixada aqui nessa célula. Se a gente, por exemplo, quisesse ir para a direita por algum motivo, né, tivesse que calcular o imposto sobre o imposto, talvez, né, a gente vê que arrastando para a direita, ele também manterá aqui a taxa na célula F2. E aí a gente tem mais duas opções, né? Se a gente vir aqui na célula novamente e apertar F4, ele vai inserir o cifrão somente antes do número. Isso significa que aqui ele está prendendo a informação da célula somente na linha. Então, se eu arrastar a célula para baixo, ela vai manter a fórmula aqui na linha onde ela se manter, ela foi selecionada. Porém, se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, por colunas, né, essa célula vai mudar. Então, veja só, se eu arrastar para baixo, ele vai manter aqui, ó, manteve os 18%. E se eu arrastar para o lado direito aqui, repare que ele perdeu aqui a célula da taxa, né? Então, dessa forma está fixado somente a linha e não a coluna. E quando a gente aperta o F4 novamente, selecionando aqui, ele vai trazer o símbolo do cifrão somente para antes da letra, que representa a coluna. Então, da mesma forma, ele vai prender a célula somente na coluna. Então, se a gente arrastar para a direita ou para a esquerda, né, mudando a coluna, ele vai manter a célula na coluna F, porém, se a gente alterar a linha, ele também vai alterar. Então, vamos ver aqui. Ó. Se eu puxar essa fórmula para baixo, ele não vai reconhecer, é como se ele não tivesse prendido nada, porém, se a gente arrastar para a direita aqui, ele vai manter o cálculo aqui dentro da célula F2. Então, utilize referência absoluta para não ter problemas aí nas suas fórmulas. E vamos para o erro 4. Esse aqui para mim, é o mais interessante, né? É um erro assim que acontece bastante e que muitas vezes passa batido. As pessoas acabam não dando a devida atenção para isso daqui. O erro 4 é utilizar gráficos padrão do Excel. O que acontece? Os gráficos padrão do Excel, eles são ótimos, né? O Excel tem várias opções de gráficos, né, dos mais variados tipos, e ele já formata ali para a gente a informação de forma fácil, né? A gente aperta um botão, escolhe o tipo de gráfico e ele já cria o layout ali para a gente. Porém, ali os atributos que o Excel utiliza para criar esses gráficos são muito genéricos, porque justamente eles são um padrão, todo mundo usa, né? E além do mais, ele acaba inserindo ali componentes no gráfico que muitas vezes são dispensáveis e acabam até atrapalhando para a gente destacar o que realmente a gente quer transmitir de informação para o nosso público. Para melhorar como a gente vai transmitir a informação através de gráficos, né, a gente pode seguir 4 princípios básicos. Então vamos lá, os princípios básicos são: número 1, quanto mais simples, melhor. A gente precisa evitar criar aqueles layouts complexos, mirabolantes, né? Na maior parte dos casos, os gráficos mais conhecidos, os mais simples, vão conseguir dar conta do recado e transmitir a informação que você precisa. Ou seja, gráficos de barras, de coluna, de linhas, são normalmente os mais indicados. Segundo princípio, reduzir saturação. Reduzir saturação significa retirar os componentes que não agregam informação no seu gráfico, na sua comunicação visual, né? Então, se tem alguma coisa que está ali e que não está sendo relevante para a transmissão da informação, a gente vai tirar. Utilizar cores moderadamente, né? Muito cuidado na utilização de cores, a gente acaba
enchendo o gráfico de cores e acaba chamando a atenção do nosso público para o lugar errado. Então, muito cuidado, utilizar cores de forma moderada para a gente não atrapalhar também na nossa comunicação. E por último, incluir textos de forma inteligente. A gente precisa utilizar os textos nos nossos gráficos, né? Seja no título, que é essencial, a gente precisa ter um título no gráfico, no título dos eixos, né? A gente precisa informar para o nosso público do que a gente está falando, mas também a gente pode incluir informações adicionais para destacar ainda mais a informação que a gente quer passar, né? Então, utilizar os textos é sempre uma boa ajuda. Então, aqui como exemplo, nós vamos utilizar aquela base lá de produtos que foi inserida de forma não tabular e a gente conseguiu corrigir com o Power Query, né? Então, aqui eu inseri uma tabela dinâmica, né, por categoria dos nossos produtos e fazendo o total de vendas aqui para o ano de 2023 e 2024. Qual que é o meu interesse aqui? Eu quero mostrar, através de um gráfico, a diferença do valor de vendas entre 2023 e 2024 e como foi o desempenho de cada categoria de produto para essa diferença. Então, eu quero mostrar qual produto foi o que teve maior aumento, qual que teve a maior queda, esse tipo de coisa. Então, aqui eu inseri aqui do lado as informações, né? Então, vendas para 2023, o total aqui foi 281 mil, né? E eu fiz aqui basicamente a diferença entre o valor de 2024 e o valor de 2023 para cada categoria, né? E aqui inclui o total também para 2024. Para esse objetivo, um bom gráfico aqui, um bom layout de gráfico é o gráfico de cascata, né? Que vai conseguir mostrar a composição de cada categoria aqui para os diferentes anos, né? Então vamos inserir aqui que já vai ficar mais fácil da gente entender. Então, eu vou selecionar aqui a informação, já está selecionada, inserir, e aqui eu tenho o nosso gráfico de cascata, né? Vou colocar ele aqui para a esquerda. Então, repare que o gráfico aqui padrão do Excel já nos traz a informação, porém, ele tem muitos elementos aqui na composição do layout. Então, fica difícil para a gente realmente focar e verificar aqui dessa forma quais são as informações que a gente precisa, né? Então, eu vou copiar o gráfico aqui, colocar ele aqui do lado, e a gente pode aplicar aqui os nossos princípios, né? O primeiro princípio é da simplicidade, então a gente já escolheu um gráfico simples, que é um gráfico de cascata, que no fundo é um gráfico de barras, e a gente pode aplicar agora o segundo princípio, né? Que é reduzir a saturação. Vamos excluir aqui o que a gente não precisa. Eu vou tirar aqui o título do gráfico, porque a gente não precisa que o título do gráfico esteja dentro do gráfico. Vou excluir também aqui essa legenda, né? Porque é muito fácil da gente identificar quais são os aumentos e quais são as reduções. A gente tem a legenda aqui com o sinal de menos à frente que já nos ajuda nessa questão. Vou tirar aqui também essas linhas de grade. E também aqui o eixo Y, né? Veja então que agora o gráfico já possui bem menos saturação do que o gráfico padrão aqui do Excel, né? O que vai nos ajudar a direcionar a nossa atenção. Agora eu vou trabalhar nos outros dois princípios e eu já mostro para vocês o resultado final. Então olha só o gráfico da direita, como ele ficou, né? Eu destaquei aqui a categoria que teve o maior aumento de vendas entre 2023 e 2024 e também destaquei aqui com uma cor mais avermelhada aqui, né? A categoria que teve a maior redução. Reordenei aqui do maior para o menor para ficar mais claro esse movimento aqui. Também destaquei aqui, mas sem utilizar cores, o valor total de vendas para 2023 e também o valor total para 2024. E eu incluí aqui o texto com uma informação complementar, né? Que seria o percentual do aumento para cada uma dessas categorias, além do percentual de aumento no total. Então, repare que aqui, nesse gráfico, a gente direciona a atenção do nosso público para o que a gente quer mostrar. Então, eu gostaria de mostrar a categoria com o maior crescimento e a categoria que teve a maior redução. Então, repare como a gente, de fato, consegue, através desses mecanismos, transmitir a informação de forma mais eficiente, né? Esse tema é especialmente importante, né?
e que muitas vezes a gente deixa de lado, né, porque a gente acaba perdendo muito tempo na nossa análise, né, utilizando as fórmulas, fazendo os cruzamentos, utilizando Power Query, tabelas dinâmicas, Power Pivot, e a gente acaba deixando o essencial, que é a parte da comunicação de dados de lado, né. No final, ninguém quer saber como você fez, a sua análise, né, ninguém vai entrar na sua planilha e olhar suas fórmulas. O que as pessoas vão ver serão os gráficos e as tabelas na sua apresentação ou no seu relatório, né. Enfim, não utilize gráficos padrão no Excel, né. Então me conta aqui nos comentários, se esse assunto te interessa, né, a visualização eficaz de dados, né, que eu posso trazer outros vídeos aqui no canal, fazendo passo a passo, né, aprofundando nos conceitos e trazendo, mais exemplos para gente trabalhar aqui. Por fim, o nosso último erro também, um erro que acontece com a maioria dos usuários do Excel, que é quando a gente enche a nossa planilha de fórmulas, funções, e ela acaba ficando pesada, difícil de abrir, de calcular, de processar. E isso é uma questão que acontece realmente com muita gente, né? Porque, de fato, no início das nossas jornadas aqui, aprendendo Excel, né, e como ele funciona, né, a gente fica muito mais preocupado em fazer os cruzamentos, né, fazer as fórmulas funcionarem, né, chegar do outro lado com alguma análise de dados. E acaba deixando essa parte de desempenho um pouco de lado, né, que é natural. Porém, essa conta não costuma demorar para chegar, então, logo que a gente começa a aumentar ali o volume das nossas análises, das nossas planilhas, a gente vai, esbarrar nessa questão de desempenho. Então, para a gente melhorar essa questão da performance, eu tenho 3 dicas bem interessantes que a gente pode aplicar. Vamos lá. A primeira dica é a cautela na utilização de fórmulas, né. Então as fórmulas elas são, um dos principais problemas nas nossas planilhas, né. São as fórmulas e o volume de dados, né. Se a gente tem um volume muito grande, as planilhas vão ser pesadas. Mas a gente pode dar uma atenção especial às fórmulas voláteis, né, que são as fórmulas que, vão ser recalculadas a todo momento. Sempre que a gente faz uma alteração, salva a planilha, abre a planilha, fecha a planilha, elas estão sendo recalculadas. O exemplo delas aqui, agora, hoje, aleatório, né. Então, dá uma olhada se a sua planilha não está cheio desse tipo de fórmula para reduzir a utilização dessas fórmulas e melhorar a performance. A segunda dica é não utilizar cores ou qualquer outro tipo de formatação na nossa base de dados, né. As cores e formatações são muito úteis, como eu mostrei, no gráfico, né, para a gente fazer a transmissão da informação para relatório, né. Se você quer colocar uma tabela bem formatadinha com cores, numa apresentação, num relatório, né. Agora, na nossa base de dados, onde a gente vai fazer os cruzamentos, criar nossas fórmulas, né, fazer todo o nosso processamento bruto, a gente não precisa colocar formatação. E quando a gente pinta as colunas com cores diferentes para mostrar coisas diferentes, isso acaba pesando demais, o nosso processamento, a planilha fica enorme e isso nos atrapalha muito. Então não utilize cores nas bases de dados. E por último, a terceira dica, de novo ele aí, Power Query, né. Então vamos utilizar o Power Query para limpeza e tratamento de dados, fazer um pré-processamento, né. Então, com o Power Query, a gente consegue substituir dezenas ou até centenas de fórmulas que a gente teria que usar para fazer limpeza de dados, para fazer tratamento, para fazer organização. Então, recomendo muito que vocês utilizem o Power Query sempre que for possível. E com essas dicas, eu tenho certeza que você vai melhorar muito as performances das suas planilhas, né. Então lembrando que se você, não tem familiaridade com Power Query, quer aprender um pouco mais, o link com o passo a passo do vídeo sobre Power Query, tá na descrição para você conferir. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E fique à vontade para comentar, as suas dúvidas ou sugestões de temas aí para os próximos vídeos. Deixar de cometer esses erros já vai elevar suas planilhas para um outro nível. Mas se você quer transformar os seus relatórios de verdade, você precisa conhecer o Power Pivot. E nesse vídeo eu te mostro detalhadamente como utilizar essa ferramenta fantástica dentro do Excel.